Olá galera, tudo bem? A gente vai resolver alguns exercícios aqui sobre massa atômica, massa molecular, sobre mol, constante de Avogadro e massa molar. Tá? Não vai ser separado não, uma questão de massa atômica, uma questão de massa molecular. Vai ser misturado. A gente vai ter massa atômica e ter que calcular massa molecular, mol e constante de Avogadro, enfim. Bom, eu resolvi fazer essas atividades porque eu já tenho, inclusive, vou deixar o link aqui, a videoaula sobre este assunto. Se você está chegando aqui para ver os exercícios e tem alguma dúvida, clique aí e assista a videoaula sobre esse assunto para lhe deixar mais a par do conteúdo, tá? Se você já está vindo de lá para entender um pouco mais o assunto, a gente vai resolver alguns exercícios. Mas antes disso, eu vou esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas, né, comentaram lá na parte de comentários do canal, embaixo da videoaula, que eu estaria um pouco equivocado quando eu usei, por exemplo, 6,0 vezes 10 a 23, e que o número certo seria 6,02 ou 6,0 a 22 vezes 10 a 23. Bom, galera, na verdade isso aqui é uma questão só de arredondamento. Eu utilizei 6,0 vezes 10 a 23 para facilitar o cálculo, e está correto em termos de arredondamento. Obviamente que o número 6,002 é mais preciso do que 6,0, enquanto que o número 6,022 numa conta mesmo, ele é mais preciso do que os acima. Mas para quem acha que o número 6,022 vezes 10 a 23 é o correto, aí é que se engana. Ó, aqui a constante de Avogadro, certo? O valor real é esse aqui. Só que se você fosse trabalhar em toda a questão de prova um número desse, quando você estivesse calculando lá, você em uma questão, né, ia demorar muito tempo. Quantas questões você ia fazer com esse valor, já que você ia ter que estar calculando ó, com esses decimais aqui? Então, para facilitar a nossa conta, eu vou utilizar o valor de 6,0 vezes 10 a 23. Se a questão der um desses outros valores, eu vou usar esses outros valores, ok? Mas se ela não der, ou se de repente ela pode até dar este valor que a gente vai ver, questões de vestibulares, trabalhando com 6,0 vezes 10 a 23, então eu vou calcular sem medo, ok, galera? Lembrando, 1 mol de alguma coisa é igual a 6,0 vezes 10 a 23 alguma coisa. Ou seja, 1 mol de átomos de oxigênio é igual a 6,0 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, ou uma dessas constantes que você usar. 1 mol de moléculas de água é igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, ou 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de água. Depende do valor que você está utilizando, ok? Mas tudo aqui é constante de Avogadro, inclusive é o mesmo número. A diferença, certo? É o arredondamento aqui, certo? A diminuição dos decimais. Primeira questão. FUVEST. Bom, a densidade da água a 25 graus Celsius é 1 grama por mol. O número aproximado de átomos de hidrogênio, então a gente vai querer os átomos de hidrogênio, quer ver? Contidos em uma gota de água de volume 0,05 ml é, dados massa molar da água, 18 gramas por mol, e constante de Avogadro, 6,0 vezes 10 a 23. Primeiro, a gente vai calcular tudo da água, certo? Para depois achar os átomos de hidrogênio. Lembrando que a água tem dois, né, hidrogênios, H2O. Vamos lá. Eu vou mudar aqui o lápis para deixar ele mais aceso. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que, para a gente achar átomos de hidrogênio ou moléculas de hidrogênio, a gente vai ter que relacionar com o número de Avogadro. Lembrando que 1 mol de, por exemplo, moléculas de água é igual a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de água. E 1 mol é igual a 18 gramas, certo? Então, a gente vai ter que passar esse ml aqui para gramas para relacionar com esse número e depois relacionar com esse número aqui, ok? Vamos lá. Como é que eu acho 0,05 ml em grama? É só eu fazer a relação aqui. A gente sabe que 1 ml, a densidade está dizendo ali, que 1 ml contém 1 grama de água. Não vou colocar água porque tudo aqui é água, só depois a gente vai trabalhar com hidrogênio. E X, aliás, 0,05 ml
é igual a x. ml corta, a gente vai achar grama. X vezes 1, x. 0,05 vezes 1 igual a 0,05 gramas. Então, 0,05 ml tem 0,05 gramas, que em notação científica vai ficar 5,0. Por que eu coloquei 5,0? Porque ele está trabalhando com uma casa decimal aqui, ó, certo? Vezes a vírgula andou, ó, esse número ele é um número menor do que 1, certo? E eu vou transformá-lo, pelo menos essa parte aqui do 5, em um número maior do que 1. Essa primeira parte. Obviamente ele não é maior do que 1. Mas essa primeira parte, ó, vai virar 5, maior do que 1. Quando eu faço isso, quando um número menor do que 1, a gente transforma ele em maior do que 1, é porque vai existir uma notação científica de valor negativo e com valor do pulo das casas aqui, ó. 1, 2. Então aqui é menos 2 gramas. Esse número aqui de cima é o mesmo desse daqui de baixo. Depois eu vou fazer uma aula sobre notação científica. Bom, a gente já tem a grama aqui, né? Quantos gramas de água tem 0,05 ml. Agora a gente vai descobrir quantos mols tem aqui. A gente já sabe que 18 gramas de água, lembrando que a gente só está trabalhando com água, depois a gente vai trabalhar com átomos de hidrogênio. 18 gramas de água equivale a 1 mol. Tá aqui a massa molar da água dizendo isso. 1 mol de água. Então, 5,0 vezes 10 a menos 2 gramas equivale a x. Resolvendo, 18x é igual a 5,0 vezes 10 a menos 2. X é igual a 5 vezes 10 a menos 2. Tudo isso sobre 18. Eu não vou resolver essa conta, porque aqui a resposta está em fração, tá? Então, eu vou deixar em fração, porque já vai facilitar para a gente achar a resposta. Isso aqui a gente estava procurando o que mesmo? Ó, x está no mol, então a gente estava achando mol. Então, em 5 vezes 10 a menos 2 gramas de água, a gente tem 5,0 vezes 10 a menos 2 sobre 18 mols de água. Aí agora a gente vai achar quantas moléculas de água tem nessa quantidade de mol. Eu sei que 1 mol de água tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de moléculas de água tem 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, 5,0 vezes 10 a menos 2 sobre 18 mol tem x. Aí aqui, x vezes 1, x. 5 vezes 6 dá 30, certo? É o numerador que vai multiplicar aqui, o denominador vai ficar dividindo, vezes 10, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho o número 23, quando a gente está multiplicando, não está multiplicando esse valor por esse, né? Não é meio pelos extremos. Quando a gente está multiplicando, a gente soma os expoentes. Só que aqui é um valor negativo. Quando a gente vai somar, a gente faz mais por menos, vai ficar menos. Então, 23 menos 2 vai dar 21. Vai acontecer uma subtração por causa do valor negativo. Isso aqui sobre 18. Aí, isso aqui é moléculas, certo? De H2O. Só que a questão quer o número aproximado de átomos de hidrogênio. Ó. Átomos de hidrogênio. Se na molécula de água a gente tem isso, né? Mas a gente tem 2 hidrogênios na molécula de água. Então, os átomos de hidrogênio vai ser o dobro disso, certo? Então, a gente vai multiplicar, ó, vou colocar entre parênteses, por 2, ok? Então, a gente vai ter x igual a 60 vezes 10 a 21 sobre 18. A gente divide
simplifica por 2, certo? Vai dar 30. E aqui por 2 vai dar 9. Aí vou repetir aqui o x é igual a 30 vezes 10 a 21 sobre 9. 9 o quê? Átomos de hidrogênio. Tem essa resposta aqui? Vamos ver. Tem. Letra C. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. O ferro, massa atômica 56. A massa atômica é 56. Para eu transformar em massa molar, é só acrescentar o gramas por mol. Então, eu tenho massa atômica do ferro, 56U, que tem um Uzinho aqui, ó, unidades de massa atômica. Mas eu estou transformando agora em massa molar. Então, o ferro tem massa molar igual a 56 gramas por mol. Vamos lá. É essencial à vida do homem porque está presente na forma iônica no glóbulo vermelho do sangue e transporta oxigênio para os tecidos. No sangue de um adulto, há 2,9 gramas de ferro que estão contidos em cerca de 2,6 vezes 10 a 13 glóbulos vermelhos. Então, 2,9 gramas de ferro está aqui nessa quantidade de glóbulos vermelhos. O número de átomos de ferro em cada glóbulo vermelho é. Então, vamos calcular, galera, a massa, certo? Não massa molar nem massa atômica, mas a massa normal em gramas de ferro que está contido em um átomo de ferro. Como é que eu faço? Eu já sei que em 2,6 vezes 10 a 13 glóbulos vermelhos, eu tenho quantas gramas de ferro? 2,9 gramas. Em um glóbulo vermelho, eu vou ter X. Vamos fazer a conta aqui. Isso vezes isso, isso vezes isso. No final vai ficar assim, ó, X é igual a 2,9 vezes 10. Aliás, eu errei aí. Vai ficar igual a 2,9 dividido por 2,6 vezes 10 a 13. O que é que eu vou fazer? Esse 10 a 13 aqui, ele vai subir, certo? A gente só vai dividir 2,9 por 2,6 e essa potência de 10 sobe com um valor negativo, beleza? Então, vou fazer a conta aqui rapidinho. 2,9 dividido por 2,6 vai dar X é igual a 1,11 vezes 10 a menos 13. Ok? A potência de 10 sobe com valor negativo. Isso aqui é o que? Gramas. Então, galera, em um glóbulo vermelho vai ter essa quantidade de gramas de ferro. Aí agora, quantos átomos de ferro existe nessa quantidade aqui? Agora está fácil, porque a gente tem a massa molar, ó, em 56 gramas, certo? Em 56 gramas de ferro, eu tenho 1 mol. Beleza? Em 1,11 vezes 10 a menos 13 gramas de ferro, eu vou ter X mol. Beleza? Vamos lá. Vai ficar X, já estou fazendo direto, tá? 1,11 vezes 10 a menos 13 dividido por 56. Vamos fazer a conta aqui. 1,11 dividido por 56. Isso aqui vai dar X
arredondando, 2 vezes 10 a menos 13. A gente estava achando o quê? Mol. Ó, esse número, ele é menor do que 1. E eu vou tentar transformá-lo em um número maior do que 1. Só essa, óbvio que não é um número maior do que 1, porque ele é a menos 13. Mas essa parte eu vou transformar num número maior do que 1. Então, o que é que eu vou fazer? 2 vezes 10 a menos o quê? 2 vezes 10 a menos 2. Como vai ficar menos 2 com menos 13? Vai ficar menos 15 mol. Ok? Então, este valor de cima é igual a este de baixo. Aí agora a gente vai saber quantos átomos tem nessa quantidade de gramas, porque a gente vai relacionar a um mol. Porque a gente sabe que um mol tem 6,0 vezes 10 a 23, um mol de ferro tem 6,0 vezes 10 a 23 átomos de ferro, enquanto que 2 vezes 10 a menos 15 mol, a gente tem x. Então, x vezes 1 é x, 2 vezes 6 dá 12, 23 menos 15, né, porque a gente vai somar, mas aqui é negativo, vezes 10 a 8, né, número do maior, ok? Nesse caso, existe um valor aqui, mas não existe nenhum 12. Aí a gente vai fazer o seguinte, esse número ele é bem maior do que 1, e a gente vai transformar ele num número mais próximo de 1. Então, quando a gente faz isso, tá? Ele é um número maior e a gente vai aproximar de 1, mesmo que seja, digamos, 30, e a gente vai colocar 3,0, 3 é mais perto do que 1, concorda? Mais perto do que 30. Então, toda vez que você vai reduzir o número, a notação científica aqui, né? Então, você faz o inverso. Quando você aumenta o número, você vai acrescentando aqui o valor negativo. Nesse caso, você vai acrescentar valor positivo. Como andou só uma casa, aqui vai ficar 9, ok? 1,2 vezes 10 a nona átomos de ferro. Então, em um glóbulo vermelho, vai ter essa quantidade aqui de ferro, de átomos de ferro, que é a resposta da letra B. Bom, vamos lá, terceira. Um balão de oxigênio contendo 3,01 vezes 10 a 26 átomos foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo que havia apenas gás oxigênio O2, né? Nesse balão, a massa utilizada do referido gás foi equivalente a... Vamos lá, o que é que ele quer? Ele quer, admitindo-se, a massa utilizada, ele quer a massa do gás. Como é que a gente vai relacionar? O balão tinha essa quantidade de átomos, beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar isso aqui em mols. Como é que a gente faz? Um mol tem quanto de Avogadro, né? Qual é o valor? Um mol de átomos de oxigênio vai ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, ok? De oxigênio. Então, 3,01. Ó, nesse caso, aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho 3,01. Então, esse número já está me sugerindo que eu vou ter que acrescentar uma casa decimal aqui, ó. Nesse caso, né, a centesimal. Aí o que é que eu vou fazer? 2. Então, aqui eu vou utilizar 6,02 vezes 10 a 23, porque fica mais fácil. Inclusive, ó, 3,01 é a metade disso, vai facilitar o cálculo. Então, 10 a 26, a 26 átomos de oxigênio. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. A 26, ok? É igual a x. Então, vamos saber quantos mols tem isso aqui. Vai ficar x 3,01 vezes 1 vai dar ele mesmo, 10 a 26, sobre
6,02 vezes 10 a 23. Bom, eu sei que esse valor, nesse caso, vai ser a metade. Quando você dividir isso por isso, vai dar meio. Aí agora a gente vai resolver a notação científica. Como é uma divisão, a gente subtrai. Vai ficar 10, 26 menos 23, a 3. Veja, esse número, ele é menor do que 1. Meio é menor do que 1. Eu vou transformar num número maior do que 1. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, a vírgula andou uma casa, certo? Então, eu vou ter que diminuir daqui. 10 a 2, a gente estava achando o quê? Mols. Mas é isso que ele quer? Vamos ver. Ele quer a massa utilizada. Aí agora a gente acha a massa, porque a gente tem mol. Por quê? Porque a gente já sabe que, ó, 32 gramas equivale a 1 mol de oxigênio. Ou 1 mol de oxigênio tem 32 gramas de oxigênio. Logo, 5,0 vezes 10 a 2 mol de oxigênio tem quantas gramas? Que é isso que a gente quer achar. X é igual... Isso aqui é massa molar, tá, galera? X vezes 1 é X. 5 vezes 32 dá quanto, galera? 5 vezes 2 dá 10. Vai 1. 5 vezes 3 vai 15. 160 vezes 10 a 2. Ok? Esse valor aqui é em gramas. Vamos multiplicar aqui, porque ele vai querer em quilogramas. 160 vezes 10 a 2, 10 ao quadrado, ó, é igual a 100. Então, 100 vezes 160 vai dar 16.000 gramas. Para transformar gramas em quilogramas, eu divido esse valor por 1.000. Aí eu estou transformando em quilogramas. Corto os zeros. 16 por 1 dá 16 quilogramas. Então, nesse balão, a gente tem 16 quilogramas de O2. Tá? Aqui era O2, O2. Então, a resposta é a letra D. Quarta. Em uma partida de futebol, um atleta gasta cerca de 720 quilocalorias. Isso aqui equivale a 180 gramas do carboidrato, desse carboidrato aqui, C3H6O3. A partir, isso aqui é uma triose, tá? A partir dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade de carboidrato corresponde a gente vai ter que transformar isso aqui em mols. Isso aqui é fácil, porque a gente vai calcular a massa molar e fazer a relação. Vocês vão ver que no instante faz. Como é que eu calculo a massa molar dessa molécula aqui, né? Simples. Quantos carbonos eu tenho? Massa molar. Eu tenho as massas atômicas, né? Então, primeiro a gente vai achar a massa molecular para depois achar a massa molar. Mas aí eu já vou fazer direto como massa molar, certo? 3 vezes 12. Por que 3 vezes 12? Porque eu tenho 3 carbonos na fórmula e a massa atômica do carbono é 12. Mais, quantos oxigênios? 6. Qual a massa do hidrogênio? 1. Mais, quantos oxigênios eu tenho na fórmula? 3. Qual é a massa do oxigênio? 16. Vamos fazer essa conta aqui. Dá 36 mais 6 mais 48. Certo? 36 mais 6 vai dar 42. 2 mais 48, 50. Isso aqui vai dar 90 gramas por mol, galera. Aí agora tá fácil, porque a gente tem 180, o atleta queimou 180 gramas. Então, em 1 mol, a gente tem 90 gramas dessa substância. Certo? Em 180 gramas dessa substância, a gente tem X mol. X é igual a 180 sobre 90. X é igual a 2 mol.
ok? 2 mols dessa substância aqui, letra A. Bom, galera, as atividades foram só essas 4, espero ter esclarecido muitas dúvidas, tá ok? Se tiverem mais dúvidas, podem postar aqui nos comentários que eu responderei com o maior prazer. Galera, não deixem, tá, de curtir, não esqueçam de curtir aqui o canal. Se você está vendo essa aula pela primeira vez, se inscreva, visite lá a fanpage do canal. Existe um blog também onde eu disponibilizo questões, inclusive eu estou postando os simulados lá que vocês podem fazer online, tá? Tem um tempo cronometrado para vocês realizarem, então simulando lá o tempo do vestibular, ou do Enem, enfim. Daqui a pouco eu vou estar postando simulados do Enem para vocês poderem fazer. Bom, galera, é isso aí. Divulguem o canal, certo? Porque, enfim, assim vocês vão estar ajudando o crescimento do Ciência Ensinando Biologia. É isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!